Salve, salve, segundos anos. Uma boa tarde para todos. Pessoal, nesse momento eu queria corrigir aqui com vocês essa atividade que muitos alunos já fizeram presencialmente, tá? E talvez vocês tenham recebido aí em e-mail virtual. E agora vamos corrigi-la, ok? É uma questão que trata de vários aspectos aí das eubactérias, né? Do domínio bactéria. Então, a questão que a gente vai fazer, ela diz o seguinte: leia os termos do quadro abaixo que constituirão as respostas da questão. Aí estão aqui os termos, tá, gente? Conjugação, transdução, transformação, pelos sexuais, plasmídio, mutação, antibiótico, parede celular. Vamos fazer só uma revisão? Conjugação é o processo pelo qual células compartilham material genético, compartilham DNA, e isso permite que a sua reprodução, posteriormente, gere, né, células bacterianas diferentes, né, com novas características, porque houve uma mistureba, né? Então, esse é conjugação. Transdução, método pelo qual vírus, né, que foram montados de maneira errada, vírus que receberam DNA bacteriano lá na hora de ser montado pela própria bactéria, coitadinha, que estava infectada por vírus, né? Então, esse vírus contendo DNA de bactéria vai infectar uma nova bactéria e acaba colocando ali, dentro dessa bactéria, DNA bacteriano. É uma forma, né, de levar DNA bacteriano para uma outra bactéria. O vetor seria o vírus. Então, isso é transdução. Transformação. Processo pelo qual uma célula bacteriana pode se apropriar de um DNA que está ali presente no meio onde ela vive. Então, então a bactéria, ela engloba aquele DNA, né? Ela traz para dentro da sua própria célula aquele DNA e passa, logicamente, a expressar aquele DNA. E isso é importante, porque isso gera novas características, né? Novas proteínas serão fabricadas. Um outro termo aqui é pelo sexual, que tem muito a ver com a primeira palavra, conjugação. Pelo sexual é, na verdade, uma estrutura proteica, né, que tem a capacidade de passar material genético de uma célula bacteriana para outra, né? O chamado plasmídio. Então, tá aqui, ó, a próxima palavra é justamente plasmídio. Plasmídio é um DNA secundário, né? Um DNA acessório, circular, pequenininho, né? É DNA, mas não é o DNA principal. E ele pode, eventualmente, ser transferido para outra célula bacteriana. Mutação, termo que se refere a erros na fabricação do DNA, certo? Então, toda vez que você tem um erro na fabricação do DNA e esse erro passa para as próximas gerações, você pode afirmar que houve, sim, uma mutação. Antibiótico, termo que se refere a substâncias produzidas, né, geralmente por micro-organismos, né, capaz de inibir ou de matar bactérias. E hoje a gente, como vocês sabem, está passando por digamos, uma crise na busca de novos antibióticos. Não é fácil a gente achar antibiótico, tá? Então, tem bactérias muito resistentes nos hospitais. Isso é um problema, que depois a gente vai aprofundar essa discussão. E, por último, parede celular, né? É uma estrutura que algumas bactérias têm, né? Não confundir parede com membrana, certo? Parede é uma estrutura formada por peptidoglicano, né? E que serve para proteger aí a bactéria contra a perda d'água, contra alguns ácidos, em várias coisas, né? Então, protege ainda mais essa bactéria.
Sabendo disso, vamos lá. Analise as assertivas da primeira coluna que versam sobre micro-organismos, associe as expressões em negrito nelas contidas a um termo do quadro e transcreva-o para a coluna correspondente. Então, gente, era para você colocar, certo? Alguma palavra dessas aqui de cima, sempre aqui do lado direito, se referindo ao lado esquerdo. Então, eu já fiz isso, né, para agilizar aqui o processo. Então, vamos ver uma por uma. Em um determinado experimento, placas de Petri contendo meio de cultura foram cultivadas com micro-organismos. Passado certo período, bactérias começaram a colonizar tal placa. Porém, em regiões próximas aos micro-organismos, inicialmente cultivados na placa de Petri, algo presente no meio impediu o crescimento bacteriano. Gente, o que é capaz mesmo de inibir o crescimento bacteriano ou de matar bactérias? O que é mesmo? Antibióticos, ok? Antibióticos, certo? Então, essa seria a palavra, tá aqui do lado direito. Então, olha aqui em negrito. Algo presente no meio. O que é esse algo presente no meio? Antibiótico. Vamos à próxima. A aquisição de resistência pode se dar geneticamente sem interação com outros micro-organismos. Gente, toda vez que vocês ouvirem falar geneticamente, genética qualquer coisa, está se referindo a uma coisa chamada DNA, certo? Está se referindo a essa molécula que é tão importante para a transferência, aliás, que é tão importante para a transmissão das características hereditárias. Então, se não houve interação com outros organismos, como está dizendo aqui, né? Se não houve uma troca de DNA entre bactérias, qual é o outro meio que pode gerar novas características genéticas que poderiam levar a uma resistência bacteriana a antibióticos, por exemplo, né? Só pode ser mutação, certo? Mutação, já falei, erros genéticos, né? Erros na fabricação do DNA, né? Que acabam indo para a próxima geração. Então, quando uma bactéria se divide em duas bactérias, sem ter aí antes trocado o material genético com nenhuma outra célula, você tem uma reprodução assexuada, uma reprodução sem troca de material genético. E ainda assim, é possível que novas características surjam? Sim, porque às vezes mutações ocorrem, certo? Às vezes o DNA das células filhas será diferente do da célula inicial. Mas vamos em frente. A recombinação gênica em bactérias pode proporcionar resistência a antibióticos, envolvendo apenas 2 organismos vivos. Como eu falei, gente, na explicação inicial, o nome do processo pelo qual duas células compartilham material genético chama-se conjugação. Então, essa mistureba de DNA pode sim proporcionar resistência de bactérias a antibióticos. A resposta seria conjugação. E vamos em frente. A letra B diz assim: um dos tipos de diagnose bacteriana é o método de coloração de Gram. Entretanto, as micoplasmas não apresentam a estrutura detectada por este método. Gente, para quem não lembra, a coloração de Gram é um método de corar, né, de colorir uma célula bacteriana. Esse processo ele é importante porque algumas células que têm parede celular têm essa parede muito espessa, cheia de uma substância chamada peptidoglicano. E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca essa tinta, esse corante, ela fica um azulado, um roxo bem escuro, tá? Essas que ficam bem escuras a gente chama de bactérias gram-positivas. Por que isso é importante? Porque essas bactérias gram-positivas, que quando a gente cora fica um azulzão, um roxo bem escuro, são as bactérias que colonizam a pele, a garganta. Então, se você tiver infecção de garganta, o médico vai lhe dar um remédio que ataque as bactérias gram-positivas, certo? Então, deve ter havido aí, então,
um exame antes para o médico saber qual antibiótico usar. Por outro lado, as gram-negativas são células que, quando você cora através desse processo aí, fica bem clarinha, fica um rosa claro, tá? E aí essas bactérias gram-negativas, que a gente chama, são as bactérias que infectam o intestino, como, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma das bactérias mais famosas aí, tá? Então, aí ele fala depois que as micoplasmas não apresentam a estrutura detectada por esse método. Que estrutura é essa? Parede celular. Gente, parede celular não é a mesma coisa que membrana celular, ok? Membrana celular está presente em qualquer célula. Agora, parede celular, não. Algumas bactérias têm, outras não. E o micoplasma é um tipo de bactéria que não tem parede celular, e por isso a técnica de coloração de Gram não funciona, ok? Vamos para a próxima. A análise ultraestrutural dessas bactérias revela uma estrutura genética que as agrupam no domínio bactéria. Estrutura genética, eu falei. Sempre que vocês ouvem falar de genética, está se referindo a DNA. Então, qual é a única palavra lá em cima que remete a DNA? É o plasmídio. O plasmídio é DNA, só que é um DNA secundário, é um DNA menor, é um DNA pequenininho circular, certo? Que serve para ser transferido para outras células bacterianas. Então, seria plasmídio. Vamos para a próxima. A bactéria Staphylococcus aureus apresenta-se como um importante contaminante em infecções hospitalares. As alterações no padrão de resistência desses micro-organismos podem estar relacionados à ação de bacteriófagos. Vejam vocês, gente, a importância da gente ter sempre um processo cumulativo de conhecimento aí de biologia. Quem não estudou ou não entendeu os vírus não saberia fazer essa alternativa, porque bacteriófago é justamente aquele tipo de vírus que ataca bactéria, né? Então, os bacteriófagos, gente, às vezes, na hora de serem montados lá pela pobre da célula que está infectada, cheia de vírus, né, a célula está lá sendo escravizada para fabricar um monte de vírus, às vezes essa fabricação de vírus ocorre erro. Quando ocorre erro, pode ser que, em vez do DNA viral ser colocado no vírus, seja colocado DNA bacteriano. E aí, esse vírus, todo diferentão, com DNA bacteriano dentro dele, quando for infectar uma bactéria, vai levar para essa nova bactéria DNA bacteriano, levando essa nova célula bacteriana a ter novas características, o que pode levar a resistência bacteriana a antibióticos, por exemplo, né? O antibiótico deixa de funcionar e você não sabe por quê. Às vezes é por isso. Um vírus levou um DNA novo para aquela bactéria. Por isso que tem que ter todo um cuidado, gente, um cuidado para não permitir que esse tipo de coisa tenha mais chances de acontecer. O nome desse processo chama-se transdução. Transdução. O vírus é o vetor que leva um DNA bacteriano para outra bactéria. E agora vamos chegando aqui já ao fim. Essa alternativa diz: em biotecnologia, um gene de interesse pode ser introduzido em Escherichia coli através da absorção de DNA presente em meio cultivado. Gente, como é mesmo o nome do processo de absorção de DNA presente no meio, né? Que eu adoraria ter essa capacidade, né? Mas não tenho. Esse processo chama-se transformação, ok? Então, se você tem uma bactéria inofensiva, boazinha, não causa mal nenhum, mas se perto dela tiver um DNA lá, um resto de DNA de uma bactéria ruim, ela pode pegar esse DNA e trazer para dentro dela. Isso vai ser problema, porque ela vai passar não só a expressar essas características desse novo DNA, mas também quando ela se dividir em duas células bacterianas, essas duas células também vão ter essas características, e assim por diante.
Então, é um problema muito grave que nós temos hoje na medicina mundial, tá? Essa capacidade que as bactérias têm de transformação, de absorverem qualquer DNA que esteja ali. Não precisa nem ser DNA de bactéria, vejam vocês. Vamos em frente. Aqui eu vou ler em seguida todas isso aqui. Por meio de estruturas ligantes de origem proteica, a Escherichia coli transfere naturalmente o gene de interesse para Agrobacterium, bactéria utilizada como vetor natural de manipulação genética de plantas. Gente, como é mesmo o nome dessa estrutura ligante de origem proteica? São os pelos sexuais, tá, gente? É aquela estrutura que faz um canal entre duas células bacterianas e permite que um DNA pequenininho chamado plasmídio seja compartilhado. E o que é esse processo de transferência natural de gene? Esse processo tem nome, nós já vimos ele em outro momento. Esse processo tem nome, é conjugação. É o processo de troca de material genético ou de compartilhamento de material genético entre bactérias. Não esqueçam disso. Conjugação. E aqui fala, para tanto, a Escherichia coli utiliza como vetor material genético disperso do citoplasma. Que material genético pode ser esse, gente, que é transferido? É justamente o tal do plasmídio. Então, fica aqui, tá, gente, a resposta. Letra A, antibiótico. Letra B, mutação. Letra C, conjugação. Letra D, parede celular e, em seguida, plasmídio. Letra E, transdução. Letra F, transformação, em seguida pelos sexuais, conjugação e plasmídio. Gente, eu fico aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida, certo? Falem lá no Classroom que a gente depois se fala, ok? Um grande abraço e até a próxima.